Então, hoje a gente está na nossa aula 7 do livro de Jacó, de Tiago, e nós vamos começar então no capítulo 3 hoje. Só um minutinho. Eu vou ler o capítulo 3 inteiro, porque a gente vai focar nele hoje, e para ficar uma coisa assim coerente, né, ficar mais fácil, depois a gente vai voltar para os detalhes. Então, Tiago 3. Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de saberem que serem julgados com maior severidade. Porque todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, é um homem maduro e capaz de tomar as rédeas de todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o corpo todo do animal. Pensem também em um navio. Embora seja tão grande e impelido por fortes ventos, o piloto dirige na direção que quiser mediante um leme pequeno. Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas se gloria de grandes coisas. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma floresta. Sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está alojada entre os membros do nosso corpo e o contamina por inteiro, incendiando todo o curso de nossa vida. Seu fogo é alimentado pelo Gen Hinnom. Os seres humanos dominaram e continuam domesticando todas as espécies de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e maligna, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos Adonai, o Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Irmãos, não é correto que as coisas sejam dessa forma. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga, pode? E a figueira pode produzir azeitonas, meus irmãos? Ou a videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada produzirá água doce. Desculpa, vou parar aqui, eu fiz uma diferenciação entre os capítulos. Desculpa o capítulo 3. Então, queridos, obviamente, está falando sobre a língua, sobre o nosso falar, né? Eu lembro do meu rabino, quando ele falava de Jacob, do livro de Tiago, ele falava assim, Deus colocou um guarda, né, os dentes aqui, para a gente não falar, né? Ele fazia assim, e né, toda essa muralha para que a gente pensasse bem antes de falar, né? Então, até organicamente Deus colocou essa barreira, vamos assim dizer. Eu nunca esqueci quando ele falava assim. Então, irmãs, lembra que a gente falou, né, no começo, no primeiro dia que estávamos juntas, sobre essa teoria, né, do rabino David Friedman, do qual estou usando o livro, e esse livro de Yaakov é um compêndio dessa porção da Bíblia, Levíticos 19 e 20, esses são os versículos aqui. Então, nesses dois capítulos lá do livro de Levíticos, tem muita coisa que o Yaakov fala, né? Lembra que eu falei isso? Vocês também leram, puderam ver isso. E especificamente sobre a língua, está em Levíticos 19, 11 e 16. Então, 11 diz assim: Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, nós vemos aí, está falando, obviamente, da língua, do nosso falar, para não falar mentira, para não falar falsidade, para não jurar em falso, para não profanar o nome do Senhor. Está bem aí em Levíticos 19. E o 16 diz assim: Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Que, aliás, é um versículo eu acho bem forte, né? Porque fala para a gente não andar com quem é mexeriqueiro, muito menos ser, né? Já fala para não andar, quer dizer, o ser nem pensar. Eu acho muito forte o que o Senhor diz, porque essas são as palavras que Deus falou para Moisés, orientando-o como orientar o povo. Então ele diz, né, não atentarás contra a vida do teu próximo. É como se o nosso falar fosse uma tentativa de assassinato como próximo, assim como Jesus também falou, né? Então é bem forte esse negócio das nossas palavras. E no começo desse
capítulo fala, né, para que nem muitos sejam mestres. Toda vez que eu leio essa palavra, tem muito temor do Senhor, porque eu penso nisso, né? Por exemplo, hoje eu estou ensinando para vocês, é uma super responsabilidade, porque é o que a gente fala, né? Então é muito importante a gente ter esse temor do Senhor e tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente sabe. Esse conceito da fala ruim é um conceito no judaísmo que eles chamam de Lashon Hara. Lashon é a língua e Hara é má. Então, amar, língua amar. Se a gente for fazer uma tradução original, ou tem uma outra tradução aqui do Rabino David Friedman, ele fala assim, Lashon Hara, aliás, não é do David Friedman, é do Stern. Ele fala assim, Lashon Hara, literalmente língua do mal, no judaísmo, refere-se a fofocas, maledicências, boatos, calúnias e outros usos indevidos da fala. O Talmud, lembra que a gente falou a semana passada sobre o Talmud, né, que é um compêndio também de vários estudos e palavras e, enfim, livros judaicos, condena-o severamente. Se alguém fala Lashon Hara, é como se negasse a Deus. O pecado do Lashon Hara é pesado igualmente com os pecados da idolatria, da imoralidade sexual e do assassinato. Olha, para vocês entenderem a gravidade, né, como alguns judeus veem isso da Lashon Hara, esses três pecados que são os considerados mais pesados, que é o da idolatria, da imoralidade sexual e do assassinato, eles dizem que é melhor a pessoa morrer do que cometer esses pecados. Então, assim, é muito forte o que está escrito nesse Araquim, que é uma parte, é como se fosse uma parte, né, do Talmud, como se fosse um versículo para a gente. Ele também é dividido dessa forma. Mas olha só, se alguém fala Lashon Hara, é como se negasse a Deus, é muito forte. E então há necessidade, né, da gente ter esse temor diante do Senhor. Aqui sim o David Friedman. Lashon Hara, o ato de falar negativamente sobre outra pessoa para influenciar a opinião de outra pessoa, quer os fatos transmitidos sejam verdadeiros ou falsos. É muito interessante, porque eu estava estudando, né, para compartilhar com vocês, e vários lugares que eu vi falam isso. A coisa pode até, o que a gente está falando pode até ser verdade, mas a maneira como a gente fala, quando a gente fala, é muito importante. Que nem o Paulo falou, né? Falar é a verdade em amor, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter não é só para mentira, é para as coisas que são verdadeiras também. Mas ter o cuidado, ter a sabedoria para saber quando falar. A coisa pode ser certa, a gente pode discernir que o que a gente tem a dizer é certo, é correto, mas a gente tem que ter a sabedoria para saber, porque às vezes não é o timing correto, às vezes a intenção do nosso coração não é legal, não está no lugar certo. Todas essas coisas a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado. Agora, eu achei excelente essa parte que eu vou ler para vocês. É de um livro. Então, o David Stern tá fazendo uma citação desse livro. Cuidado, ele fala Loshon Horó, porque provavelmente é de Ashkenazi, que é da Europa oriental, então eles falam diferente, tá? Então, cuidado, mas é a mesma coisa, cuidado com o Loshon Horá ao falar ao telefone. Se a pessoa com quem você está conversando insiste em passar Loshon Horá, você deve repreendê-lo. Se isso não for possível, encontre uma desculpa para desligar. Com licença, algo acabou de surgir. Alô, Shon Haurá, e interrompa a conversa. Eu achei ótima essa, porque é verdade, você não está mentindo, porque realmente a Lashon Hara surgiu, está se fazendo comentários que não são bons. Oh, desculpa, tem que aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? A Lashon Hara está por aqui, vou me mandar. Então, eu achei ótimo. Falei assim, boa coisa, eu vou usar. Espero que ninguém nunca precise usar isso comigo, mas eu tive uma ideia de, né, se acontecer, a gente poder fazer. É uma coisa interessante, eu acho que até comentei isso com vocês. Eu tinha um grupo de amigos que vinham na minha casa na sexta-feira à noite para celebrar o Shabat lá nos Estados Unidos, e eu me senti muito convicta de conversar com todo mundo que ia lá, né, porque era um pessoal regular,
Porque a gente fala sobre as pessoas, é natural. Não quer dizer necessariamente que a gente está fofocando. Por exemplo, né, a gente ia na mesma congregação. Poxa, você viu aquela pessoa lá que começou a orar? Não testificou comigo. Como que foi para você? Porque a gente se conhecia, né? Ai, também não testificou comigo. Poxa, que chato. Tarará. A gente fala sobre as pessoas, é normal. Só que aí eu instituí uma regra: a gente não vai sair. Ninguém vai embora sem antes a gente orar por todas as pessoas pelas quais nós falamos. Isso foi muito bom. Então a gente orava e a gente não orava assim, ai Senhor, traz convicção para essa pessoa, porque ela. Não, a gente esperava para o Espírito Santo realmente nos mostrar como orar por essas pessoas. E isso muda tanto a nossa disposição em relação a elas. Às vezes a gente, né, quer orar para, sei lá, tem alguém que está causando problema na congregação, a gente já quer orar para Deus mandar embora e a gente para orar e ouve o Espírito Santo, aí o Senhor revela que no coração daquela pessoa está acontecendo várias coisas e a gente pode interceder, enfim, é muito importante isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar sempre aprendendo, mas foi muito bom para todos nós no nosso grupo fazermos isso. Aí fica uma coisa automática. E às vezes a gente não falava alguma coisa porque, né, sabia que não estava no lugar certo. É legal isso. Vamos falar mais um pouquinho sobre o Lashon Hara nas Escrituras. Yeshua, né, Jesus falando, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então a gente fala, eu nem pus aqui, mas a palavra fala também, né, que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se você quer conhecer uma pessoa, ela pode ter várias armaduras ou várias maneiras, né, de se esconder, mas a verdade se manifesta. Ela vai ser manifestada naquilo que a pessoa fala, naquilo que é o repetitivo na vida dela, né, e na nossa vida, claro. E agora vamos novamente. Lembra que um dos objetivos do estudo é ver como tudo isso vem lá do, que nós chamamos de Antigo Testamento, do Tanar. Né? Então, o Yaakov não está falando nada novo, ele está ensinando aquilo que as Escrituras já ensinavam no Antigo Testamento. Então, Salmo 34. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem, refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Me lembra também esse versículo daquele que fala que, contanto depender de nós, tenhamos paz para com todos os homens, né? Então, olha só que forte isso também. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem, refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. É muito interessante para mim, como vários vocês vão, eu estou trazendo à tona para vocês prestarem atenção, vários dos versículos hoje que eu vou estar compartilhando com vocês tem a ver com a paz e tem a ver com o nosso falar. É muito interessante, é a justiça. Continuando. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos que planejam o mal em seu coração e vivem provocando conflitos. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Olha só. Aqui é o Salmo 140, 1 e 2, mas ele é citado também em Romanos 3, 13, porque ali fala, né, o Jacob fala sobre esse veneno, né, que vem da língua. E o Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 15, outro clássico. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio.
aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. É assim, é inspirador para mim essas palavras e também me traz muito temor do Senhor, porque quem habitará no teu tabernáculo, quem morará no teu santo monte, o que ele está querendo dizer é quem vai estar próximo de Deus, quem vai estar junto do Altíssimo. E a gente tem que o que a gente fala tem muito a ver com isso. A primeira vez que eu escutei essa expressão Lashon Hará nas escrituras foi quando, muitos anos atrás, quando estava se estudando na sinagoga, Números 13, o capítulo 13 de Números, que fala sobre os espias sendo enviados para a terra prometida, né, para dar uma espiada lá e ver como que era a terra. Então eu vou ler aqui para vocês. O Senhor disse a Moisés: envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Depois de 40 dias, aí eu estou indo, né, eles foram, fizeram, olharam e tal. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto. A eles e a toda a congregação. Mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então, quando fala que eles espalharam uma avaliação ruim, falaram mal da terra, espalharam a avaliação ruim da terra, é o Lashon Hará. E isso contaminou todo o povo. Tanto que Deus, o povo não quis ir, né? O povo de Israel não quis ir. Deus falou: mas vocês também não vão entrar na terra, vai demorar 40 anos para vocês entrarem na terra. E o povo falou: não, não, a gente vai, e morreu um monte de gente, porque Deus falou para eles não irem, agora também não vai. E eles foram desobedientes a Deus. Mas o que aconteceu ali foi um momento de Lashon Hará, porque é uma mistura da verdade com a mentira. Porque realmente a terra que eles viram tinha os gigantes, por exemplo. Os povos viviam onde eles viviam. Isso realmente tinha. Algumas das cidades eram realmente fortificadas. Mas pensa comigo, gente, olha como isso acontece. Eles eram espias, ou seja, eles não foram vistos pelas pessoas que eles estavam espiando. Um espião é isso. Você é pego como espião, você deixa de ser espião. Então, eles foram lá para fazer esse reconhecimento da terra. E se subentende, porque eles voltaram, que eles não foram capturados, ou seja, eles não foram vistos pelos povos daquelas terras. Mas olha o que eles falam: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos são homens de grande estatura. Aí eles falam: também vimos ali os gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos olhos deles. Mas como assim aos olhos deles, se vocês eram espias? Então, olha o que a nossa mente faz. A gente cria uma narrativa por causa do nosso medo,
por causa da nossa insegurança. Eu já fiz isso várias vezes, ainda faço e Deus me pega, porque eu pedi para ele me pegar. Tipo assim, quando tem alguma coisa que talvez eu não queira fazer, mas eu fico sem graça de falar não, aí eu vejo, começa uma narrativa na minha cabeça, aí o Espírito Santo fala, não é por aí, fala que você não quer ir, que você está cansado, que você não sei o quê. Ah, mas e se a pessoa não gostar de aquelas coisas, né? Vai ficar mal. Ó, tem que cortar. Eu faço muito, todos nós fazemos isso, mas eu sou muito ciente. Eu peço para Deus pelo menos me tornar ciente, porque eu sou muito boa nisso. Eu posso ser muito persuasiva com os meus argumentos. Então, olha só a narrativa que eles criaram. Aos nossos olhos e aos olhos deles, nós somos que nem gafanhotos. E espalharam ali eles que eram os líderes, né? Uma mensagem de Lashon Hara, de língua má, uma mensagem ruim, que contaminou todo o povo e contribuiu para que eles ficassem 40 anos no deserto. E antes da gente começar a meter a boca neles, como a gente fala, vamos ver a nossa própria vida, né? Eu vejo muito isso, essa narrativa, sabe? É tão importante isso. E eu gostaria muito de falar, isso não mais acontece comigo, mas acontece comigo, eu me pego, e aí eu começo, como eu já falei, a sair disso, né? Ver o que que eu tô com medo, porque eu tô insegura, porque não sei o quê, né? É uma oportunidade, a gente tem uma oportunidade de seguir com essa narrativa furada, que é uma Lashon Hara no fim, porque é uma manipulação, você está escondendo alguma coisa, enfim. Ou ter uma oportunidade para ser curado dessas inseguranças, das coisas que estão no nosso coração. Mas, enfim, aí estão, é um ótimo exemplo disso. Uma outra parte desse versículo fala, né, a língua, seu fogo é alimentado pelo Gei Rinom, é uma palavra hebraica, e Gei Rinom, em português se pronuncia, traduzido para o grego e inglês como Gehinna, e geralmente traduzido como inferno no português. Literalmente significa o vale de Hinnom. Hinnom é um nome pessoal, eu não consegui achar um significado para esse nome. É localizado na época e agora ao sul da cidade velha de Jerusalém. Algumas pessoas que já foram para Jerusalém conhecem esse vale de Hinnom. E ali estava sempre a arder fogos de lixo, daí o seu uso como metáfora do inferno, com seu fogo ardente de punição para os injustos, como é ensinado na Bíblia hebraica. Por exemplo, em Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelam contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a humanidade. Essa citação aqui é do David Stern, tá? Ele continua, em outra parte do Tanar, a gente vê em Deuteronômio 32, 22, fala sobre o inferno ardente. Em 2 Samuel, no 2 Samuel 22, Salmo 18, Salmo 16, é praticamente o mesmo versículo que fala sobre as cordas da morte, né, estão ao meu redor. Falam que o inferno é um lugar doloroso. O Salmo 9,17 diz que os ímpios vão para o inferno. Em Jó 26,6 mostra que o inferno é um lugar de destruição. A palavra hebraica em todos estes versículos é diferente, ela é Sheol, e geralmente corresponde ao grego Hades. Assim, o inferno não é um hidush, como fala em hebraico, uma novidade do Novo Testamento. Por que o David Stern está falando isso? Justamente por essa frase aqui. Quando os liberais afirmam que o judaísmo ensina que não há inferno, eles estão introduzindo uma doutrina própria, posterior e não baseada no Tanar. Então tem muita gente que fala que no judaísmo não tem inferno, mas obviamente tem esses conceitos aqui que eu estou compartilhando com vocês. Então, o Yaakov está falando que a língua, eu vou voltar aqui, seu fogo é alimentado pelo Gei Hinnom, porque ali era aquele vale que sempre tinha lixo queimando. Então era uma coisa contínua. E lixo, né? É um fogo ardente de lixo. Não é que nem a sarça ardente que está lá e não se consome e é Deus, é uma coisa totalmente diferente. E eu continuando agora, um outro assunto, a gente vai entrar. Aí ele continua, é a continuação do capítulo 3. Quem dentre vós é sábio e tem entendimento, que o demonstre mediante sua boa conduta, por ações praticadas com humildade, procedente da sabedoria.
Lembra que ele fala isso lá no capítulo 1? Que nós temos um motivo de toda alegria ao passarmos por várias tribulações, porque uma vez que nós somos aprovados, traz perseverança, tal. Aí ele fala assim, e ele fala tudo isso, aí depois ele fala assim: quem não tiver sabedoria, que peça. Então ele está trazendo as coisas aqui que ele já tinha falado antes. Continuando. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem ataquem a verdade com mentiras. Essa sabedoria não é do tipo que procede do alto, ao contrário, é terrena, não espiritual, demoníaca. Porque onde existem inveja e ambição egoísta, há discórdia e toda espécie de práticas indecentes. Mas a sabedoria do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, dócil, racional, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Lembra quando ele falou lá no 1, também no capítulo 1, sobre o pecado, né? Que o pecado é a nossa própria ambição egoísta, que está lá à porta. Quando a gente abre, a gente peca, e se a gente continuar nisso, a gente chega à morte. Então, ele está repetindo, como um bom professor, ele está repetindo. Ele já tinha falado sobre, né, a sabedoria e assim por diante. Então, aqui ele está repetindo as coisas. Então, ele fala, né, quem dentre vós é sábio e tem entendimento, que o demonstre mediante a sua boa conduta, por ações praticadas com humildade procedente da sabedoria. Então, novamente, aqui o Yaakov falando, ó, pessoal, você acha que você sabe, você acha que você tem entendimento? Então, mostra isso através, e não só, né, como o Yeshua falava, né, para você ficar se mostrando aí, mas com humildade, que vem da sabedoria. E a gente sabe que essa sabedoria não é uma sabedoria do mundo, como ele já falou ali, é a sabedoria que vem do alto, que é dócil, que é pura, e assim por diante. É impossível não pensar nesses versículos e não nos levarem a provérbios, porque essas palavras estão relacionadas, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Ele está nos levando a palavra ali como nós já falamos, do Tanar, e nesse caso de Provérbios, que são os escritos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento, quer dizer, uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado o entendimento do quê? De conhecer o santo. Não é só. E quanto mais a gente conhece a Deus, que é santo, que quer dizer separado, né? Que é puro, que é separado mesmo, é diferente. Nesse caso, ele é totalmente separado, totalmente fora de tudo. Aliás, nós estamos dentro dele e ele é infinito, né? É isso que ele está falando. Então, é diferente do que a gente pensa, né? Então vamos continuar ali aí em Provérbios. Agora o Provérbios 2, 1 a 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Uau! Buscar isso como um tesouro mesmo. Eu lendo esse versículo, essa última parte, porque o Senhor dá a sabedoria e de sua boca vem o conhecimento e a inteligência. A gente já se mencionou isso, acho que na semana passada ou na anterior, que toda semana os judeus leem uma porção da Torá, né? E a porção da Torá da semana passada é sobre a construção do tabernáculo e como Deus deu o espírito de sabedoria e a inteligência para o Betzalel, eu esqueci como é que é o nome dele, e o Oholiav, para construir o tabernáculo. Deus fala que ele deu um espírito de sabedoria para eles e inteligência. Quando a gente pensa, né, dos dons que nós recebemos do Senhor, eles não é uma coisa intangível. Ele pode ser uma coisa para construir algo para o reino de Deus, como foi o tabernáculo.
Esse entendimento, essa sabedoria, esse buscar ao Senhor, tem a ver com o reino dele, como ele quer instaurar, vamos assim dizer, como ele quer estabelecer o reino dele aqui. E eu acho importante falar isso porque a gente foi ensinado muito, muito disso, que é tudo alegórico, que aqui não é o nosso lugar, né? Como eu já falei, a terra não é o nosso lugar, nós não somos feitos para morar aqui. Sim, nós somos feitos para morar aqui, claro que seria um lugar diferente se não houvesse pecado, ou será um lugar diferente quando não houver pecado. Não sei como vai ser no milênio e assim por diante, se você acredita no milênio. Mas é aqui que Deus nos estabeleceu. Então Ele quer tudo isso, as nossas, como a gente fala as coisas, como a gente recebe essa sabedoria é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enfim, todas essas coisas Deus quer nos dar, né? Para cá, para a gente estabelecer o reino dele aqui. Então, eu me lembrei desse finalzinho aqui, quando falo conhecimento e inteligência, né, que Deus vem da boca do Senhor, que Ele nos dá isso. Eu acho muito maravilhoso isso. E como terapeuta, eu muitas vezes pensava assim, não tenho a mínima ideia como prosseguir aqui. E eu falava, Senhor, me dá uma luz. E saía assim uma pergunta genial da minha boca que eu sabia que era dos céus, que assim destravava tudo, uma pergunta-chave, por exemplo. Então Deus assim, ele é muito fiel no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, nos nossos relacionamentos, na nossa profissão, enfim. E a última parte do capítulo 3 que fala os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Eu achei muito interessante esse versículo 34 de Isaías, porque ele fala, parece que ele fala o contrário. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. Então ele fala, né, os pacificadores, aqueles que buscam a paz, né, e que plantam a semente da paz, juntarão uma colheita de justiça. E aqui fala o efeito da justiça será a paz. Então os dois andam de mãos dadas, né? Hebreus que fala, na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico, ou seja, fruto de paz, né? Aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, é muito interessante como a justiça, né? Aquilo que é correto, traz e a paz estão andando juntas, né? Elas estão juntas ali. Então, os pacificadores que plantam a semente da paz juntarão uma colheita de justiça. Eu queria compartilhar com vocês que eu achei muito, muito bom. Sobre as obras, né? Que o Tiago está falando, ok, a fé sem obras é morta. Ele fala de novo, ó, você acha que você tem sabedoria e entendimento? Então usa aí, mostra isso através das suas ações. O meu pastor estava ensinando, né, sobre a porção da Torá essa semana, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Ele estava falando sobre o tabernáculo, né? Então o tabernáculo lá no deserto, ele tinha a área externa dele, né? Na área externa tinha o altar onde eles sacrificavam os animais, a bacia onde eles lavavam com a água, né? Aí entrava no santo lugar, que tinha a mesa da proposição com os pães, o candelabro e o altar de incenso. E aí, depois o Santíssimo, né? O Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, a tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório, os dois querubins, e era isso que tinha lá. E ele estava falando que a gente, né, quando a gente entra na nossa ele estava fazendo uma analogia, vamos assim dizer, da nossa salvação. Então a gente entra através das quatro portas. Ele não foi visto da Belkis, a nossa mentora de muito atrás. Então as quatro portas são os evangelhos, né? Ela falava assim. Então a gente entra, aí ali a gente tem o sacrifício, né? Tanto do Senhor Yeshua por nós, mas a gente também como sacrifício vivo, como diz lá em Romanos. Aí tem a bacia para a gente se limpar, tal, do pecado, blá. Aí a gente entra no santo lugar, que é onde tem o candelabro, que são, né, uma representação dos sete Espíritos de Deus. Então é onde a gente tem o incenso, que é a oração dos santos, né, o pão, que nos alimenta. Então ali é onde a gente tem as experiências com o Senhor, o transcendental, né? A gente tem aquela lindo, maravilhoso. Só que ainda tem o Santo dos Santos. Eu nunca tinha pensado nisso quando ele falou isso.
E no Santo dos Santos, o que que tem lá? Tem a arca, e dentro da arca tinha o quê? A vara de Arão, as 10 palavras, que são os 10 mandamentos, e o maná. Então, o que que ele fala? O que que o pastor falou? A gente, muitas vezes, acha que o A da coisa, o uau da coisa, é ficar lá, né, na oração, na contemplação, no espírito, isso, e na palavra, e não sei o quê, que é tudo maravilhoso, tá? A gente não está colocando de lá de maneira alguma, por favor, me entendam, mas isso não é o ponto final. O Santo dos Santos é, e o que há no Santo dos Santos? O que há no Santo dos Santos é a autoridade para a gente fazer a obra de Deus, há os mandamentos para a gente fazer, né, cumprir as ações, como a gente estava falando, né, que cumprir as obras, muitas vezes que está falando é essa de cumprir isso, e o maná, que é a provisão para o propósito de Deus. Então, na realidade, tudo nos prepara para ter esse encontro com Deus, porque era onde Deus vinha, né? Falar com o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas ali é onde a gente recebe o propósito de Deus. Para quê? Para fazer as obras. É o que tem ali. Eu nunca tinha pensado nisso, achei tão legal, eu queria compartilhar, por isso que eu quero compartilhar com vocês. Nunca pensei nisso, que é ali no santo lugar, no santíssimo, ali no lugar de mais intimidade, não é para a gente ficar, ai Senhor, amado, anjo alta, 1000 horas na presença. Não é isso, é para você receber a tua comissão, receber o que você precisa, a tua autoridade, internalizar esses mandamentos dele, que são, né, os parâmetros que nos ajudam, e ó, vai viver. Então, no contexto do nosso livro de Tiago, que fala tanto sobre as ações, né, a nossa fé sem obra é morta, eu achei assim tão, né, de calhada a gente estar estudando esse livro juntos, então eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E é isso que eu tenho para hoje, queridas.